Olá, hoje a gente vai desvendar uma dúvida que, olha, tem tirado o sono de muito empresário por aí. Essa análise é baseada em um material da Drive Contabilidade. Então vamos mergulhar nisso. A grande questão que está no ar é essa. Será que a isenção de lucros para quem é do Simples Nacional chegou ao fim? A pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber é exatamente esta. Afinal, as empresas no Simples Nacional vão ter que pagar um novo imposto de 10% sobre os lucros distribuídos? Vamos descobrir. Para a gente entender esse conflito, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e lembrar como a regra do jogo sempre funcionou. Vamos relembrar o benefício do Simples? Bom, tudo começa aqui, sabe? Com a Lei Complementar 123 lá de 2006. O artigo 14 dela é basicamente a pedra fundamental de um dos maiores atrativos do Simples Nacional, a isenção do imposto de renda sobre os lucros que a empresa distribui para os sócios. E o mais interessante é que esse benefício pode ser total. Quer dizer, a isenção pode cobrir todo o lucro apurado pela empresa. Mas, claro, tem uma condição super importante. A empresa precisa manter a escrituração contábil regular, tudo certinho. Se fizer isso, pode distribuir todo o lucro contábil sem pagar imposto. Pois é, mas o cenário que era tranquilo mudou. De repente surgiu um novo imposto, um desafiante que de fato entrou no ringue e criou toda essa confusão. A gente está falando da nova Lei Ordinária, a 15.270. Ela veio e instituiu uma retenção de 10% sobre lucros e dividendos. E, num primeiro momento, a interpretação do governo foi bem direta. Essa regra vale para todo mundo. Ponto final. E aqui a gente vê o problema preto no branco. De um lado, uma lei complementar que garante isenção. Do outro, uma nova lei ordinária que impõe um imposto de 10%. É um conflito direto, não tem como negar. E aí, claro, vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? No meio desse embate, qual lei prevalece? Quem é que ganha essa disputa? Então vamos lá, vamos para a batalha das leis. Para entender quem vence, a gente precisa primeiro entender as regras desse jogo, porque nem toda lei tem o mesmo peso. A primeira regra, e a mais importante, é a da hierarquia. Pensa numa pirâmide, ok? No topo, suprema, está a Constituição Federal. Logo abaixo, para tratar de assuntos específicos como o Simples Nacional, a própria Constituição exige uma lei complementar. E só depois, mais abaixo, é que vem as leis ordinárias, que não podem, de jeito nenhum, passar por cima de uma lei complementar. E tem uma segunda regra de ouro aqui, o princípio da especialidade. O que ele diz é bem simples, na verdade. Uma lei que foi feita especificamente para um assunto, como a do Simples Nacional, tem mais força do que uma lei geral que veio depois, como essa nova do imposto. A regra específica prevalece. Ok, entendemos as regras. Mas agora vem a parte mais interessante. Existe uma pista, uma prova decisiva que vem da própria Receita Federal que ajuda a colocar um ponto final nessa história. Olha só o que diz essa solução de consulta da Receita. Ela basicamente afirma com todas as letras que a Lei Complementar do Simples tem regras próprias e que essas regras prevalecem sobre as normas gerais do imposto de renda. Isso é muito, muito forte. E se a gente olhar os pontos-chave dessa consulta, fica tudo ainda mais claro. Ela não só reafirma a isenção dos lucros, como permite a distribuição antecipada desses lucros. E o mais importante, ela mostra que a própria Receita entende que as regras gerais não se aplicam ao Simples se elas entrarem em conflito com a lei específica dele. Bom, com as regras do jogo bem definidas e as provas na mesa, a gente finalmente pode chegar ao veredito final, a resposta que todo mundo estava esperando. E a conclusão para a tranquilidade geral é esta. A retenção de 10% criada pela nova lei não se aplica às empresas do Simples Nacional. Então, só para a gente amarrar tudo, vamos recapitular os 3 grandes porquês. Primeiro, hierarquia. Uma lei ordinária não tem força para mudar o que diz uma lei complementar. Segundo, especialidade. A lei do Simples é específica, então ela vence a lei geral. E terceiro, coerência. A própria Receita já sinalizou que reconhece a autonomia da lei do Simples. Fim de papo. E no fim das contas, todo esse caso serve como um grande alerta, né? E deixa uma reflexão importante no ar. Será que os negócios estão de fato protegidos por um bom planejamento tributário e um entendimento claro dessas regras? Porque, como a gente viu, saber onde se pisa é absolutamente fundamental.